Olá, sou a chefe Otávia Cabral. Vim aqui hoje preparar um prato especial para vocês, que é um filé mignon suíno com molho de buriti com cerveja artesanal e uma farofinha de baru. Escolhi dois ingredientes típicos do nosso cerrado, que é o baru e o buriti. Não o buriti fresco, mas é um doce de buriti, que vai deixar nosso molho levemente adocicado com o amargor da IPA. É um prato bem especial. Para a gente começar, eu vou temperar o filé. Enquanto a gente cozinha a mandioquinha, enquanto a gente faz a farofa, eu já vou deixar o nosso filé mignon temperado. Vou temperar ele com azeite, o sal, e um pouquinho de pimenta do reino. Vou botar umas folhas de tomilho. E vai deixar ele temperando aqui um pouquinho. Para dar continuidade, vou descascar a mandioquinha para poder cozinhar ela. Eu escolhi esse prato porque para remeter aqui mais à gastronomia goiana. A gente usa muita carne de porco, então eu escolhi o filé mignon, que é uma carne mais macia, pouca gordura. Eu escolhi o molho, que é um molho de buriti. O buriti é um fruto típico aqui do nosso cerrado e ele fica mais adocicado quando a gente usa o doce dele. Até eu utilizo no restaurante mesmo o molho de buriti. E a cerveja para dar mais o amargor do prato. E o buriti, eu usei a castanha de baru, que o baru ele é uma castanha típica da nossa região. Então aqui são ingredientes do nosso cerrado, que a gente consegue aproveitar eles de uma forma completa, né, que vai dar equilíbrio no prato. Não precisa utilizar outro tipo de castanha, normalmente utiliza castanha ou um amendoim, ou uma castanha de Pará, ou uma noz. Então, para esse prato, eu preferi trazer os ingredientes aqui do nosso cerrado. A farofa pode ser com a farinha de milho, mas eu gosto de usar a panko, que ela é mais crocante, ela vai dar a crocância do prato. Então, uma carne com um molho e uma farofa. Parece simples, mas quando a gente junta esse sabor aí, vai ficar bem bom. Vou fazer o preparo para um prato, né? Não vou grande quantidade, pra gente também ser mais breve e não ficar muito longo, né, o nosso preparo. Então, as batatas já estão descascadas. Eu vou cortar em pedaços menores para agilizar o cozimento. Já vou colocar elas para cozinhar. Enquanto a batata está cozinhando, nossa batata baroa, nossa mandioquinha, o filé mignon tá temperando, né? Vamos deixar assim, com sal, pimenta do reino e um pouquinho de tomilho. Vou fazer o molho. O molho é a base da cerveja preta, a gente vai reduzir o molho com o doce de buriti. Então é uma cerveja artesanal IPA, mais maltada, uma cerveja mais escura. A gente vai deixar ela reduzir. Então, batata cozinhando, cerveja reduzindo. Assim que ela estiver reduzida, a gente vai colocar o doce de buriti. Aqui a cerveja ela já reduziu 50% dela. Eu vou colocar o doce de buriti. Vou usar metade dele, cortar em pedaços menores. Colocar lá no nossa redução.
Vou finalizar o molho aqui. Já reduziu a cerveja. Coloquei o doce de buriti. Chegou nesse ponto aqui de molho, né? Essa é a textura dele. Agora, só para finalizar, um pouquinho de limão. Sal. Essa é a textura do molho. Um pouquinho de sal, limão, depois que reduziu a cerveja e o doce de buriti. Essa próxima etapa, a gente vai terminou a cozinhar a mandioquinha. A gente vai bater ela com um pouquinho de creme de leite. Esse é o ponto do purê de mandioquinha. Molho pronto, purê pronto. O nosso filé tá temperando. Vou partir agora para a farofinha. Eu vou triturar agora, cortar em pedaços grandes a castanha de baru para a gente fazer a farofinha. Pedaços grandes. Cortei aqui em pedaços grandes a castanha de baru, que ela é para parecer mesmo. Vou colocar manteiga na frigideira. E já vem com a farinha. Farofa pronta. Farofa pronta. Agora a gente vai grelhar o filé. Ele tá aqui, vou botar um pouquinho de azeite na frigideira. A frigideira já tá bem quente. A nossa peça de filé já tá temperada com sal, pimenta. Temperei já bem. Tem um tempinho aqui, tem 1 hora mais ou menos que ele tá aqui. Grelhar bem dos lados. Ficar bem dourado. Aqui o filé já tá grelhado de todos os lados. Eu vou colocar no forno para finalizar, para chegar no ponto dentro. Já tá aquecido, vou colocar na temperatura de 200 graus. Uns 10 minutos no máximo. Agora já se passaram mais ou menos uns 10 minutos, a gente vai ver o ponto da carne. Já tá bom. Deixa eu dar uma descansada antes de cortar e a gente vai preparar para montar o prato. Então, agora tá tudo pronto. O filé já foi grelhado, finalizado no forno. A farofinha de baru, o molho de buriti e o creme de mandioquinha, o purê de mandioquinha. A gente vai agora montar o prato. Eu vou cortar a carne, cortar um medalhão maior.
ponto mais rosado. Bem ao ponto. Colocar uma cama de farofinha. Vou fazer uma quenelle aqui do purê de mandioquinha. Pode ser mais pessoas. Individual. Quanto custa o prato desse? Não fiz o custo, mas uma média de uns R$ 70, se fosse para colocar no restaurante. Vou dar um molho de buriti em cima da carne. Ups. Para o toque final, um tomilho. A gente usou para temperar o filé. E um toque de baru, que é a castanha que a gente usou para farofa. Tô limpando o prato agora. Pronto, acho que ficou um prato bonito. Prato finalizado. O prato que eu escolhi para fazer, que é o filé mignon suíno ao ponto, com molho de cerveja preta com buriti e um purê de mandioquinha. Por que que eu escolhi esse prato? Eu gosto dos ingredientes do Cerrado, então eu utilizei a castanha de baru, utilizei o buriti, a mandioquinha, que é muito comum aqui. São ingredientes simples, mas a gente consegue chegar num resultado tão bom quanto um prato de alto nível. Ingredientes simples, porém bem montado, muito sabor, um prato com muito sabor. E são ingredientes da região, ingredientes fáceis de achar, que a gente encontra no nosso dia a dia, em feiras, mercados, né? Pequenos produtores, que o baru que eu utilizo são de pequenos produtores de comunidades próximas daqui, além de valorizar a região. O doce de buriti também é feito aqui no estado, então eu procuro sempre valorizar os ingredientes da minha região. Então por isso eu escolhi um prato. E é uma prova que um ingrediente simples, a gente consegue fazer um prato de alto nível.